Olá, meus amigos, boa tarde, bem-vindos ao evento de lançamento da pesquisa sobre o impacto socioeconômico dos institutos de ciência e tecnologia privados na economia brasileira. Nós vamos fazer uma apresentação dessa pesquisa, que é uma pesquisa inédita brasileira, mostra a pujança do setor. Em seguida, nós vamos fazer uma rodada de debates com pessoas de mais alto nível, extremamente brilhantes e competentes nas suas respectivas áreas. Mas antes de começarmos a apresentação, vou passar um pequeno filme que mostra um pouco sobre essa pesquisa, muito rapidamente, 2 minutinhos, antes de começar a passar a palavra para a equipe da Deloitte, da consultoria Deloitte, que foi quem conduziu a pesquisa. Então, por favor, vocês poderiam soltar o filme? Obrigado. Bem, espero que tenham gostado. Meu nome é Paulo Fuina, eu sou presidente da Associação Brasileira de Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação, do qual vou falar um pouquinho. Se puderem colocar o slide, por favor. Próximo slide. Bem, essa é a pesquisa sobre o impacto. Próximo slide, por favor. O que é a BIPT? A BIPT é uma entidade sem finalidade econômica, né, sem fins lucrativos, foi fundada há 40 anos, 1980. Temos mais de 140 institutos de ciência e tecnologia associados a gente, tanto públicos quanto privados, em todas as regiões do Brasil. Estamos com uma cobertura nacional. Nossa missão é defender os interesses dos ICTs e da pesquisa tecnológica brasileira. Nossas principais atuações e serviços, nós fazemos todo o trabalho de relações institucionais e governamentais em ciência e tecnologia, notadamente em tecnologia. Somos a Secretaria da Frente Parlamentar Mista de Ciência e Tecnologia no Congresso, desde 2012. Publicamos a revista BIPT, que é uma revista semestral, que fala sobre aplicações da tecnologia. A primeira é agora em outubro de 2021. Temos nossos informes mensais, tanto de situação dos projetos que estão em tramitação no Congresso, quanto notícias de ciência, tecnologia e regulação do setor. Temos podcasts, cursos, vários deles, a Gintec, o de Relações Intergovernamentais para a Ciência e Tecnologia, elaboração de projetos e outros. Fazemos periodicamente o nosso congresso, ele é bianual, tivemos já em várias sessões, a próxima vai ser em 2022, e realizamos missões internacionais. Fizemos a nossa em 2018 para Israel, e estamos preparando a próxima, em breve vocês serão avisados sobre os nossos destinos e como é que vai ser a programação desse evento. Agora eu gostaria de passar a palavra para Márcia Ogawa, que é a responsável pela Deloitte, que elaborou a pesquisa, conduziu essa pesquisa. Márcia, boa tarde, muito obrigado, bem-vinda ao time, a palavra está contigo.
Ok, Paulo, muito obrigada. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aí a BIPT, a você em especial, Paulo, por esse convite, e agradecer e parabenizar aí as autoridades presentes, secretário Paulo Alvim, os demais especialistas do setor. Para mim é uma honra e um privilégio estar aqui apresentando o nosso estudo. É, esse estudo, o objetivo dele era a gente tirar um raio-x dos institutos de tecnologia, de ciência e tecnologia privados no país, né, com o objetivo de entender que essas empresas estão fazendo, tá? Que tipo de perfil que elas têm, que tipo de competência que elas têm, para que tipo de clientes elas estão oferecendo serviços, né? E, sobretudo, entender o impacto socioeconômico desses institutos no país. O que acontece muitas vezes é que a sociedade acaba não entendendo, né, o papel desses institutos, muitas vezes acaba nem conhecendo, muitas vezes acaba não entendendo o papel e o impacto que elas geram. Né? Então, o objetivo desse estudo é justamente poder dar esse raio-x. Né? Então, teve 3 objetivos, então, estimar os impactos socioeconômicos, né, desses institutos, e nós utilizamos para isso uma metodologia, um estudo similar aplicado aí na União Europeia, entender também os transbordos que esses institutos geram em nossa sociedade, sobretudo no meio acadêmico e apoio a startups, e também entender também as características desse setor. Né? Então, este foi o objetivo do estudo, e aqui nos próximos aí 15 minutos, a ideia é que a gente possa aí eu possa apresentar esse estudo. Então, por favor, o próximo slide. Aqui nós temos aqui uma página que dá o sumário executivo do nosso estudo. Em linhas gerais, eu gostaria de ressaltar 3 pontos. O primeiro ponto é a ótica mais financeira, ou seja, o nosso estudo, através do nosso estudo, nós pudemos constatar que esses institutos, né, eles foram responsáveis por mais de 24 bilhões de reais em receita, 6,2 bilhões de reais em valor agregado, 5,9 bilhões em arrecadações de impostos e geração de mais de 156 mil empregos. Realmente, eles já estão gerando muito, agregando muito valor à nossa sociedade. E a gente vai, na sequência, depois explicar como é que foi a metodologia para a gente chegar nesses números. Né? E outro detalhe bastante importante é o que esses institutos já fizeram em termos de apoio a startups, né? Mais de 550 startups já foram impactadas e diversas patentes já foram registradas em nome desses institutos. E, por fim, o terceiro ponto que eu gostaria de ressaltar nesse estudo é que o Brasil investe muito pouco em PDI. Ou seja, embora nós possamos constatar que esses institutos agregam um valor enorme à nossa sociedade, a gente constata, ao comparar o Brasil com os outros países, a gente investe muito pouco. Então, agora, deixa eu passar rapidamente pelos detalhamentos, né? Então, por favor, o próximo slide. Então, eu vou explicar primeiro o que são esses institutos e quem são eles, né? Então, vamos lá, o próximo. Né? Então, próximo slide. Então, primeiro, o que são esses ICTs privados? Né? Próximo slide. São as organizações cujo objetivo é o fomento da inovação e o fomento da pesquisa e a tecnologia nacional. Eles geram diversos artigos técnicos e científicos e, além disso, eles possuem um quadro de funcionários altamente capacitados. E os institutos de ciência e tecnologia privados, ele ainda tem uma característica adicional, é que eles são independentes de recursos públicos, né, são autossustentáveis, e dessa maneira eles têm um pouco mais de flexibilidade e melhor autonomia na tomada de decisão, então são mais ágeis. Né? Vamos para o próximo slide também. E basicamente, esses institutos, eles estão na camada que a gente chama em TRL do nível de 3 a 7. O que é o TRL? TRL é o Technology Readiness Level, é um indicador para descrever o nível de maturidade de uma tecnologia. Ou seja, quanto mais baixo, né, o número, ele mais próximo está da ciência básica, da pesquisa básica e das universidades. E quanto mais alto, a tecnologia está mais pronta, mais preparada para estar no mercado. Então, justamente, as ICTs, elas preenchem esse espaço, que a gente chama do TRL 3 a 7, que fica no meio entre as universidades e as empresas. Ou seja, elas exercem
elas elaboram, por exemplo, provas de conceito de tecnologia, prototipagem. Então, dentro do ciclo de inovação, as ECTs elas desempenham um papel fundamental dentro desse ciclo de inovação. Então, este é o papel das ECTs no país, né? Vamos para o próximo slide. E quem são os participantes desse estudo? Na realidade, esse estudo ele foi contratado aí essas 17 maiores ICTs privados do país. Elas, no conjunto, representam aí, tem mais de 2.000 projetos de PDI, né, em serviços especializados, e hoje esse conjunto ele tem mais de 1,1 bi de receitas de projetos de PID. Né? E, eminentemente, hoje, 73% elas usam recursos da lei de informática. Então, hoje, o que nós fizemos em nosso trabalho é tirar um raio-x, né, deste conjunto de 17 dos maiores ICTs privados do país. Por favor, o próximo slide. E quais são as características deste setor? Né? Vamos lá, o próximo slide. Para identificarmos qual é a característica desse setor, nós tínhamos que identificar primeiro que tipo de perfil, capacidades, habilidades, skills essas ICTs têm hoje para oferecer ao mercado. Para isso, nós utilizamos um relatório da Deloitte, ele é um relatório anual que chama Tech Trends, e ele estabelece as principais tendências tecnológicas e estabelece isso dentro de um cronograma de curto, médio e longo prazo. E ao analisarmos essas tendências que estão aí contidas nesse relatório global, nós mapeamos em relação aos ICTs, as ICTs aí dentro do nosso estudo, e pudemos constatar que essas ICTs, essas 17 ICTs, elas estão completamente alinhadas em relação às tendências mundiais. Ou seja, as competências que hoje elas têm hoje nessas ICTs, elas atendem tanto o curto, médio, estão se preparando para o longo prazo no que se refere às tendências tecnológicas. Né? Vamos para o próximo passo, para slide. E nesse slide vocês conseguem identificar as principais características, o tipo de serviço que essas ICTs provêm para o mercado. Então, sobretudo na área de inteligência artificial, de analytics, de cloud computing, de redes de dados, de comunicação 5G, internet das coisas, ou seja, tudo que a gente está falando sobre tecnologias mais emergentes. Então, elas estão completamente alinhadas com as tendências do mercado. Adicionalmente, nós pudemos constatar no nosso estudo que essas empresas elas têm uma qualificação técnica extremamente elevada, ou seja, 13% da mão de obra tem mestrado e doutorado. Tá? Então, ela é muito acima da média das empresas, e por isso que as ECTs conseguem desenvolver esses projetos que são de inovação e projetos que são extremamente complexos. Né? Vamos para o próximo slide. E, sob o ponto de vista, que tipo de empresas essas ICTs atendem? Elas atendem eminentemente, majoritariamente, né, as empresas de TIC, né, Tecnologia da Informação, e na sequência ainda elas atendem o setor financeiro, né, e depois na área de serviços profissionais, científicos e técnicos. E nós constatamos que essas ICTs também estão cada vez mais se preparando para fazer a exportação de serviços de inovação. Hoje ainda ela não tem uma grande representatividade, essa quantidade de serviços que são exportados ainda é 5%, né, do total, porém a gente vem notando que essa quantidade de exportação, de serviços a serem exportados tem aumentado ao longo dos últimos tempos. Próximo slide. E sob o ponto de vista de mecanismos de financiamento, né? Ainda os mecanismos de fomento e incentivos, eles correspondem à maioria dos recursos que financiam os projetos de PDI, tá? Ou seja, elas ainda, grande parte dos projetos dela utilizam os fomentos e incentivos, né? Sobretudo a lei da informática. Isso não tem nada de mal, enfim, tá? Quando a gente analisa os países desenvolvidos que têm esse fomento, elas também têm esses fomentos da inovação, elas também têm esse tipo de mecanismo para fomentar projetos dessa natureza. Tá? Projetos dessa natureza são de alto risco,
e é por isso que é necessário esse tipo de fomento. Então, hoje, essas empresas, os projetos dessas empresas ainda, ela utilizam muito o fomento da lei da informática. No entanto, também o que nós constatamos é que tem crescido os projetos ainda que não têm nenhum incentivo, e bem como nós pudemos constatar os clientes dessas ICTs, 53% dessas ICTs, elas, dos clientes contratariam as ICTs independentemente de incentivos ou mecanismos de fomento. Né? Então, o que a gente vem notando é um amadurecimento dessas ICTs, né, como grandes empresas de produção de inovação no país. Vamos para o próximo slide? E agora eu gostaria de estar apresentando para vocês, né, um pouco da metodologia para o cálculo do impacto socioeconômico, né? Vamos para o próximo slide. Para calcular esse impacto socioeconômico que essas empresas causam, contribuem em nossa sociedade, nós analisamos diversas óticas. Tá? Então, vamos olhar aqui as óticas verticais. Então, nós analisamos primeiro essas ICTs como o impacto como agente econômico. O que significa isso? Ela como uma grande empresa, uma empresa que contrata funcionários, que tem seus fornecedores, então ela como agente econômico. Então, isso é uma ótica. A segunda ótica, essa B, é o impacto a partir da geração de conhecimento e tecnologia. Ou seja, a SCT, ela provê uma tecnologia para uma determinada empresa, essa empresa contratante, ela gera também um impacto decorrente da incorporação dessa tecnologia ou dessa inovação. Então, aqui também temos um outro conjunto de impactos. Né? E nós analisamos também, sob o ponto de vista de formas de impacto, que nós chamamos de impacto direto, impacto indireto e impacto induzido. Né? A combinação dessa matriz é que gerou este impacto socioeconômico. Acho que os próximos slides eu consigo explicar um pouco melhor isso. Então, antes de mais nada, deixa eu explicar o que é esse impacto como agente econômico. No quadro da esquerda, aqui no A, vocês veem que a ICT é contratada por uma empresa, né? E a própria ICT, ela contrata funcionário, a própria ICT contrata fornecedor e isso movimenta a economia. Isso no quadro A da esquerda. No quadro B da direita, a gente vê a segunda forma de impacto, que é o impacto como gerador de conhecimento e tecnologia. Então, a ICT é contratado por uma empresa, que a ICT realiza uma PDI, uma inovação, que é incorporada para essa empresa contratante. Essa empresa contratante é que ela contrata funcionário, contrata fornecedor e isso movimenta a economia. Então, nós chamamos aí de duas verticais, impacto como agente econômico e impacto como gerador de conhecimento e tecnologia. Né? Vamos para o próximo slide. Aí eu gostaria de explicar, então, o que é o impacto direto, indireto e induzido. Então, vamos olhar aqui à direita, o número 1. O que é o impacto direto? É o impacto das ICTs, tanto como agente econômico, ou de seus contratantes como gerador de tecnologia, aquilo que eu mostrei, o A e o B. Então, isso aí é um impacto direto. O que é o impacto indireto? Todas essas empresas, né, sejam elas ICTs ou contratantes, elas têm fornecedores de primeira ordem e fornecedores de ordens superiores. É isso que a gente chama de impacto indireto. Então, aqui, por exemplo, elas estão comprando cloud, elas estão comprando computador, elas estão comprando móveis. Então, você tem todos os fornecedores aqui de primeira ordem, de ordens superiores. Então, temos o impacto direto, o indireto, e vamos para o próximo slide. E o que é o impacto induzido? O impacto induzido é o seguinte: o ICT e seus fornecedores, à esquerda, na verdade, todos eles pagam salário aos seus colaboradores. E esses colaboradores, elas utilizam o seu salário para consumir, né, parte de sua renda e que, novamente, movimenta a economia. Né? Então, aqui é o impacto induzido na economia, esse número 3. Né? Então, temos impacto direto, impacto indireto, impacto induzido. Vamos para o próximo slide. E aí, o que nós fizemos? Tá? Então, lógico que a gente eliminou todos os overlaps,
né? E a partir dessa matriz, né, de agente econômico, geração de tecnologia e conhecimento, e impactos direto, indireto, induzido, nós calculamos o impacto em cada vertical e analisamos em 4 dimensões de impacto, ou seja, impacto na receita, impacto do valor adicionado, impacto nos impostos e impacto nos empregos. Ou seja, o que essa ICT e os impactos, né, e ao redor dela, consegue gerar de aumento de receita, valor adicionado, impostos e empregos. É esta análise que a gente fez. Vamos para o próximo slide. E assim vocês conseguem enxergar aquele número que eu falei logo no primeiro slide, de 24,7 bilhões. Né? Da onde que veio esses 24,7 bilhões de receitas? São receitas, olhando aqui o gráfico da esquerda para a direita. Então, vemos 1,6 impacto direto como agente econômico, o impacto direto como gerador de tecnologia, de 8,8, o impacto indireto, 10,7, o impacto induzido de 3,6, o que dá um impacto total de 24,7. O que ocorre na prática é que a sociedade não consegue enxergar a soma desses impactos. Eles, de vez em quando, conseguem enxergar somente aquele 1,6. Né? A sociedade normalmente não consegue enxergar o impacto total na cadeia. Como ela é fundacional, ela gera impacto em todas as classes de ordem superior. À direita é uma outra metodologia, que é a métrica similar ao PIB, de valor adicionado à economia. Né? Então, o valor adicionado à economia, ela é de 6,2 bilhões, né? Também nas mesmas categorias, de impacto direto como agente econômico, impacto direto como gerador de tecnologia, impacto indireto, impacto induzido, impacto total, gerando 6,2. Então, o valor adicionado à economia, basicamente, é o valor que a atividade ICT, né, agrega aos bens e serviços, seu processo produtivo, que é aquilo que vai contribuir para o PIB, né? Então, vamos para o próximo slide. E também fizemos, a partir daí, o impacto na arrecadação de tributos, ou seja, também como uma visão de impacto direto como agente econômico, à esquerda de 0,3, impacto direto como gerador de tecnologia, indireto, induzido, impacto total, ou seja, totalizando em 2020, 6,9 a arrecadação de tributos, né? Ou seja, esta arrecadação de tributos das ICTs e tudo que ela causa ao redor é muito, mas muito maior do que ela está consumindo como incentivos e fomentos para os seus projetos, muito maior. Né? E à direita a gente vê o impacto em quantidade de empregos gerados. Né? Então, também da mesma maneira, a gente olha ali impacto direto como agente econômico, como gerador de tecnologia, indireto, induzido e gerando 156, quase 157 mil colaboradores em 2020. Ou seja, em todos os gráficos a gente percebe um CAGR, né, de 2 dígitos. Então, veja aqui, por exemplo, o número de empregos gerados, a gente está falando de um CAGR de 20% de 2018 a 2020. Né? E, novamente, sob o ponto de vista de empregos, o que a sociedade normalmente enxerga é aquele primeiro número de 7,4. Né? Mas o que realmente ela consegue gerar na sociedade é o de 156 mil. Né? Então, vamos para o próximo slide. E, fora isso, o que é importante entender, o papel do ICT é o que ele gera de transbordo na sociedade. Né? Então, esse transbordo são de duas naturezas. O primeiro transbordo é na comunidade acadêmica. Né? Essa comunidade acadêmica, hoje, ela tem, nesse conjunto de 17 CTs, mais de 1.600 artigos técnicos científicos, mais de 50 patentes concedidas, diversas dissertações, e elas exercem um papel fundamental, esta parte de conexão com a universidade. É o elo que puxa a universidade, é o elo que puxa a formação de professores, né, é o elo que puxa a formação dos alunos, é o elo que puxa e eleva a barra das universidades. Então, este é um outro grande papel das ICTs. Né? Para o próximo slide, o segundo transbordo, próximo slide, por favor. Em relação, o que nós detectamos, por exemplo, é o transbordo que a gente está falando do que elas induzem, por exemplo, a formação de startups. A gente está falando aqui, mais de 500 empresas de startups,
de diversos setores, né, que elas foram originadas ou induzidas pelas ICTs, e eminentemente essas startups aí, elas estão atuando mais na área de tecnologia e informação, informática e fintechs, né? Então esse também é um outro grande papel. Existe também o terceiro papel, que muitas vezes as pessoas falam, puxa, mas o colaborador, ele foi para uma empresa, ótimo, no momento que o colaborador de uma ICT, que é altamente qualificado, foi para uma empresa, ele está levando tecnologia, ele está fazendo transferência de tecnologia, ele tem um transbordo que é importante ser contabilizado. Né? Na Europa, é interessante o estudo da Europa, porque a gente também avalia esse transbordo quando os colaboradores, né, como a fotografia que a gente olhou no relatório europeu era da comunidade europeia. Então, a gente viu sim, os transbordos das pessoas de ICTs que vão para os outros países, inclusive. Né? Então, tudo isso é importante também para a gente entender que essa transferência de tecnologia também é tudo muito saudável para a nossa sociedade. E, por fim, vamos para o próximo slide. Próximo slide, por favor. Eu gostaria de finalizar com as conclusões. Né? Vamos para o próximo slide. Quais são as conclusões do nosso estudo? Né? Então, vocês viram aí a enorme e crescente contribuição socioeconômica para o país, das ICTs privadas. Eles são uma parte importante do ecossistema de inovação nacional, né? Elas garantem o domínio nacional das tecnologias mais relevantes, né? E elas estão totalmente alinhadas com as principais tendências e um corpo técnico extremamente qualificado. E isso é muito importante porque nós estamos falando que a gente está ingressando, o Brasil precisa ingressar cada vez mais forte nessa economia digital. E a ICT tem esse papel. As nossas ICTs aqui hoje, elas ocupam esse papel bastante importante. A arrecadação de impostos e encargos associadas a atividades e institutos, ela excede os recursos provenientes do fomento, né, muito maior, quer dizer, o que hoje ela gera de impostos e de arrecadação é muito maior do que ela consome hoje através de fomento, e os bons resultados podem ser ainda melhores caso ocorra um crescimento de investimento do país em PDI. Ou seja, aquilo que eu falei, o Brasil ainda investe pouco, o resultado ainda seria potencializado caso as empresas, a sociedade pudesse estar investindo mais em PDI. Então, eu gostaria de encerrar aqui a minha fala. Eu gostaria de estar à disposição aí para eventuais dúvidas sobre a metodologia, sobre as premissas, sobre o conteúdo do relatório. A BIPT tem o meu contato e ficaria à disposição aí depois na sequência para poder responder as perguntas. Muito obrigada pela oportunidade. E agora eu passo a palavra para você, Paulo. Obrigado, Márcia. Ufa! Muita coisa, né? Quem quiser ter acesso às informações, a esse relatório, pode acessar diretamente a página da BIPT. A partir do dia 20, isso vai estar disponível, está aí na janela do vídeo que vocês estão assistindo, tem o endereço do link do portal da BIPT, onde tem esse relatório para vocês poderem ter acesso. E muita informação. Mas uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que a Márcia falou, mas para mim é um grande número, é que veja que daquele 1,6 bilhões de receita do ICT, e veja que a maior parte disso, 90% é fundos, leis de incentivo, ou renúncia fiscal, ou dinheiro orçamentário, né, ou seja, impostos do governo que vem para os ICTs, os ICTs geram 3,5, 3,7 vezes esse mesmo valor em impostos recolhidos aos cofres públicos. Ou seja, colocar dinheiro numa ICT não é despesa, é investimento. E olha, atualmente é um dos melhores investimentos. Quando eu coloco R$1 e recebo 3,6, é uma maravilha. Né? Lógico que não é, de novo, a percepção da sociedade não é um retorno imediato. Eu não coloco o dinheiro hoje, ele volta amanhã. Mas na média, né, e durante um certo tempo, isso entra em regime e aí você vai ter retorno na forma de impostos muito maior do que o governo coloca na forma de incentivo ou renúncia fiscal. Então, Márcia, muito obrigado pela apresentação. Nós vamos começar agora uma rodada de bate-papo, e aí eu peço que você fique também aí na nossa mesa para, eventualmente, esclarecer alguma coisa que seja necessário. Bem, eu gostaria, então, de começar a nossa rodada
convidando o professor Silvio Meira, que está aqui conosco. Bem-vindo, Silvio. Gostaria que você viu a apresentação e falasse um pouco como é que você vê a importância estratégica e social dos ICTs para o Brasil, já que você tem aí um case importante de sucesso. Opa, não está no ar, desculpa. Caiu o Silvio. Bem, enquanto restabelece a ligação, eu vou pedir para o Dr. Paulo Alvim, nosso querido secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia. Dr. Paulo Alvim, qual é a visão que o MCT tem dos institutos privados, dos ICTs privados? A gente sabe que o Instituto Público tem uma relação muito próxima do MCT. E os institutos privados, como é que o senhor vê a nossa posição na estratégia do MCT para o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro? Boa tarde, Paulo. Inicialmente, eu queria cumprimentar a todos na sua pessoa e parabenizar a BIPT pela iniciativa. Eu tive o privilégio de acompanhar o trabalho desde o início das discussões iniciais, né? Então eu tive uma posição privilegiada nesse processo. Outro é parabenizar a Márcia pelo belo trabalho feito pela Deloitte, né? Eu acho que esse tipo de estudo é que a gente precisa mostrar para a sociedade, né? O ministro Marcos Pontes tem se batido muito, né, usando uma fala da doutora Helena Nader, que investir em ciência e tecnologia é investimento, não é despesa, e que ele retorna para a sociedade. Estudos como esse demonstram, como o Paulo bem citou, 3,7 de retorno. É um alto retorno para a sociedade, que mais que isso, né, o trabalho que os ICTs fazem dão um retorno para a sociedade, criando soberania, criando produtos e serviços de maior valor agregado e abrindo janelas de oportunidade, como também foi mostrado no final do estudo pela Márcia, de oportunidades para startups e outras ofertas de produtos inovadores, coisas desse tipo. Então, é extremamente oportuno. Para nós aqui, Paulo, e aí, por uma coincidência do destino, eu estou num instituto, né, de pesquisa privado, eu estou no Inatel, né? Por uma coincidência, eu participei hoje de manhã, até ainda há pouco, de um evento aqui, e não dava tempo para me deslocar. Então, eu estou fazendo aqui de uma sala, né, do professor Brito, né, da oportunidade de estar aqui com vocês. Para nós não há essa distinção entre públicos e privados. O que a gente deve referenciar é que algumas legislações criam algumas dificuldades, né, no aporte de alguns tipos de recursos por entes públicos e privados. Isso que, com o marco legal de ciência, tecnologia e inovação, a gente tem conseguido superar. O estudo mostra algumas coisas que também são muito significativas, né, e que são importantes, principalmente quando a gente começa a viver, nos tempos atuais, um espaço de inovação aberta, né? E aí, o trabalho que o Dr. Jorge Guimarães lidera na Embrapi é uma janela nesse sentido. Cada vez mais o setor empresarial buscará parcerias por quem detém o conhecimento científico e tecnológico. E a ICTs têm um diferencial. Eles estão mais próximos das demandas empresariais. Eles estão com uma maior capacidade de decodificar as demandas do setor produtivo. Então, as ICTs têm uma capacidade de interação maior e uma capacidade de resolução muito maior e com maior celeridade. Então, as ICTs têm algo muito distintivo. Para nós do MCTI, e é interessante, Márcia, que no ano que a gente completa 30 anos de lei de informática, né, e como você falou, a maior parte dessas ICTs, dessas 17 ICTs que foram aqui estudadas, tem uma vinculação muito forte com a sua fonte, né, de recursos da lei de informática. Lei de informática que muitos gostam de questionar, né? Mas eu que me posiciono, eu tive a grata surpresa, né? Surpresa de retomar esse assunto, mas de historicamente acompanhar desde o nascedouro, né, por conta das minhas ligações profissionais anteriores, né, essa é, com certeza, a única política industrial, de fato, que o país tem, que integra produção e pesquisa e desenvolvimento. Por isso que ela é tão exitosa, por isso que ela entrega à sociedade, né, uma capacidade que muitas vezes não é fácil de mensurar, né, porque ela também tem um intangível muito significativo, né?
quando a gente fala a quantidade de ICTs que estão envolvidas, quando a gente fala o número de pesquisadores que estão envolvidos, quando a gente fala o número de empresas que nessa trajetória de 30 anos surgiram, né? E a nossa capacidade de resolução na área de TIC, que demonstrou a nossa capacidade, por exemplo, no ambiente da pandemia, né? E nós estamos falando de uma política que dá certo, né? E, nesse sentido, o Congresso Nacional deu uma grande contribuição ao setor produtivo quando lançou a nova lei de TIC, né? Então, é algo que a gente preserva, valoriza e reconhece. Nesse momento, por exemplo, nós temos um grande desafio pela frente, que é a prorrogação do PADIS, né? Que é um instrumento também muito relevante, né? Complementarmente às iniciativas da lei de TIC, né? Mas o importante é que esse estudo qualifica, né? Qualifica e quantifica a contribuição das ICTs, né? E aí, Paulo, uma provocação, né? Que talvez se a gente pudesse também explodir, né? Essa pesquisa para o conjunto de associados da ABIPT, nós poderíamos ter a real contribuição das ICTs brasileiras, que é muito significativa, né? Eu destaco, né, que aqui nós estamos falando de centros de excelência, as ICTs privadas são centros de excelência, de referência, por isso a maior parte delas são, né, unidades Embrapi, que é um filtro natural de seleção de centros de excelência, centros de referência, e o estudo materializa todo o sucesso desse esforço, dessas ICTs, do esforço dessas políticas. Um ponto de preocupação, Márcia, que eu saio, é a forte dependência da lei de TIC. Elas são fundamentais para a lei de TIC, mas a gente precisa trabalhar com diversificação de fontes. E aí, a estratégia Embrapi é um caminho muito relevante para a diversificação de fontes, né? Então, nesse sentido, eu faço essas primeiras considerações parabenizando a iniciativa, parabenizando os 17 ICTs que, por acaso, né, a gente conhece de longa data o trabalho de vocês, né, e eu não esperaria outro resultado de uma turma tão competente. Obrigado, Paulo, pelas palavras. Então, vou fazer um projeto aí, passar no Ministério para conversar sobre essa pesquisa estendida para todos os ICTs, que seria muito bacana. Bem, reforçando, os dados da pesquisa estarão disponíveis a partir do dia 20 no site da BIPT. Então, aqui está embaixo no vídeo de vocês tem o link. Então, a partir do dia 20, vocês podem acessar tanto em português quanto em inglês essa pesquisa. Agora, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Joana Souza Meireles, que é da FINEP, que é um dos nossos financiadores de pesquisa. Então, Joana, muito obrigado por estar participando, pela colaboração. Eu gostaria de saber se a FINEP tem uma política específica para ICTs privados e se dá alguma dica para a gente conseguir pegar mais dinheiro com vocês. Se puder sintetizar isso em 5 ou 6 minutos, por favor, eu te agradeço, que nós estamos com uma fila de perguntas enorme aqui. O teu som está cortado. Primeiro, claro, meu som está... Agora. Vocês estão me escutando? Voltou? Estamos. Bom, primeiro, agradecer o convite, claro, cumprimentar a todos, parabenizar pelo estudo. Assim, a gente conhece, ninguém acho que tem dúvidas da importância dos ICTs privados para o desenvolvimento desse país. E é muito bom ver isso expresso em números, assim, de uma forma tão objetiva, tão clara, em que a gente consiga prestar contas para a sociedade de todo o esforço que é feito. São resultados, assim, para lá de significativos que estão expressos nesse estudo. A FINEP tem um apoio de longa data, histórico, aí nos seus 54 anos de existência, as ICTs, tanto nos projetos de P&D, quanto nos projetos de infraestrutura, equipamentos, laboratórios, mediante as chamadas públicas e as encomendas. Eu acho que esse braço não reembolsável é o que é mais conhecido, mas hoje eu queria particularmente trazer alguns aspectos nesses minutinhos um pouco do que a gente tem feito para tentar estimular a parceria entre ICTs e empresas, que a gente sabe que é tão importante fazer essa conexão para ver a inovação acontecendo, para ver o desenvolvimento tecnológico chegando no mercado, principalmente num cenário em que a gente precisa investir em tecnologias tão avançadas como 5G, IA, realidade virtual, aumentada. A gente sabe que as empresas precisam buscar isso junto às ICTs, então a gente tem tentado estimular isso através de outros instrumentos também.
Então, assim, dando uma pincelada aqui, claro, estou à disposição depois para detalhar cada um desses instrumentos, quem quiser me procurar. Mas no crédito, além disso ser de fato um direcionador que a gente avalia para qualquer projeto que entra na FINEP, a mobilização do sistema de inovação, reconhecendo a importância disso, junto com todos os outros de grau de inovação, enfim, equipe, orçamento, alinhamento com políticas públicas, etc. A gente tem programas específicos para isso. Então, na FINEP, a gente opera o FINEP Conecta, que é um programa que concede uma bonificação de quase 1% na taxa de juros para as empresas que apresentarem projetos que tenham pelo menos 15% do seu orçamento dedicado à contratação de CTs. Caso esse percentual seja um pouco maior, 30%, 45%, a gente ainda tem uma redução em prazo de carência, amortização. A FINEP entra com uma participação de 100% do valor do projeto. Então, isso é uma forma de estimular, visando amplificar esse apoio, tornar ele mais efetivo, dar capilaridade. A gente lançou recentemente o Conecta Automático nos nossos parceiros descentralizados. Então, é uma forma da gente tentar alcançar empresas menores, projetos menores e trabalhar isso de uma forma mais simples. Realmente, projetos até 2 milhões em que 100% dos recursos sejam dedicados à contratação de CTs. A gente está rodando isso num piloto agora, com aproximadamente 20 ou 22 ICTs cadastradas, mas a ideia é já no início do ano que vem a gente abrir para cadastro de qualquer ICT que se interesse em fazer parte dessa lista. E, assim, para dar uma dimensão do que isso tem trazido de resultado, a gente fez um levantamento de 2019 para cá, dos projetos de crédito que a FINEP já contratou, mais ou menos 25% tem a participação de pelo menos uma ICT no orçamento. Então, do projeto da empresa em que ela vai financiar a equipe, os equipamentos, o desenvolvimento, etc., pelo menos 25% consta ali no orçamento também a contratação de alguma ICT. Para comparar, o último dado que a gente tinha da OCDE dizia que empresas inovadoras, mais ou menos 6% delas fazem parcerias com ICTs. Então, a gente considera que tem dado resultado esse estímulo que a FINEP tem feito. E aí, só para complementar, assim, brevemente também, o esforço que a gente tem feito no outro instrumento, na subvenção econômica, nos editais que a gente tem lançado, a gente tem sempre colocado como item de avaliação a parceria com ICTs, como um item de pontuação específica. Então, outra ação que a gente entende que tem trazido resultados é o exemplo do edital do 4.0, que a gente lançou no passado. 36% das propostas, a gente recebeu quase 1.200 propostas, foram 1.190. Mais de 400, 36% tinham parceria com o ICT. Mas a gente pensar naquelas aprovadas dentro dos recursos originais, esse percentual sobe para mais de 70%. Foram 26 projetos. E agora a gente está aí lutando bravamente por recursos adicionais para contratar mais propostas esse ano. Aí já para lá de 150 propostas, ali 60%. Outro exemplo, Rota 2030. Há uma redução de contrapartida exigida quando os projetos têm pelo menos aí 10% dos recursos alocados. Então, assim, fechando, para demonstrar que a gente está comprometido com essa missão de ser mais um agente que estimule essas parcerias, tudo que a gente tem pensado agora de ações, desenhando agora para 5G, para inteligência artificial, também tem esses dispositivos de incentivo. Então, assim, a FINEP, claro, reconhece a grandíssima participação e a gente tenta atuar de todas as maneiras para não só apoiar diretamente os ICTs, mas também com os nossos instrumentos proporcionar essa conexão. É isso, Paulo. Estou à disposição depois qualquer informação adicional. Tá bom? Muito obrigado. E conta com a gente para ir atrás de mais recursos para os ICTs. Tá? Precisamos. Obrigada. Bem, eu gostaria de passar agora a palavra para o doutor Jorge Guimarães, a Embrapi, presidente da Embrapi. A Embrapi foi citada pelo doutor Paulo Alvim. Então, Jorge, muito obrigado pela tua presença. Eu sei que você está com um compromisso agora às 16 horas, então, por favor, fique à vontade e muito obrigado pela participação. Mas aí, quais são as características mais marcantes das nossas ICTs privadas frente às públicas? Você trabalha com as duas, né, com todo esse universo. Então, o que você tem a dizer das... Nós somos só bonitos ou somos inteligentes também? O som está desligado. Estou sem som? Agora sim. Para mim ele está ligado. Bom, então está dando os parabéns pela iniciativa, agradecendo o convite. Foi muito, muito boa a apresentação da Márcia.
Acho que é um trabalho que vai sempre nos dar razões para fazer crescer a atividade de fomento à inovação no Brasil. Bom, a Embrapi ela foi concebida por algumas características que são importantes a gente lembrar. Primeiro, o fato de que a grande maioria das empresas brasileiras industriais não tem centro de pesquisa próprio. Portanto, sendo assim, ela precisa de trabalhar com quem tem a competência, o conhecimento. E aí surgem as ICTs, no caso, os institutos, né, da BIPT e outros no setor público. A segunda razão é que as empresas brasileiras não têm centro de P&D porque o Brasil não soube aproveitar a onda lá nos anos 70 de estimular a tríplice hélice, governo, empresa e ICT. E isso gerou o fato de que não criou a cultura, e não criando a cultura, nós temos aí o quadro que existe. Uma produção científica de altíssima, grandes números, né? A qualidade, às vezes, não é tanto, mas em algumas áreas muito boa, mas essa dicotomia, muita ciência e pouca tecnologia. Então, essas foram as razões pelas quais a Embrapi foi concebida. E também o fato de que fazer inovação com empréstimo bancário é algo que só o Brasil inventou isso, né? Países desenvolvidos fazem inovação com recursos substanciais de governo não reembolsáveis. É o que a Embrapi é. Nesse estudo aí, muito bom, excelente estudo da Deloitte, desses 17 institutos, né, 7 são unidades Embrapi, aliás, excelentes unidades Embrapi. E os que ainda não são, vão ser. Né? Bom que o pessoal saiba, alguns já se candidataram, não passaram por uma razão ou outra, mas basicamente eram restrições de orçamento, mas que eles vão ser, não tenho dúvida, né? Porque é um grupo altamente qualificado e, como as nossas que já são, compõem esse grupo todo. Juntando-se aí os institutos Senai, das 72 chamadas unidades Embrapi, que são ICTs, públicas e privadas, né, um terço praticamente são institutos privados, os Senai também são privados. De modo que temos uma larga experiência com esses dois grupos. A sua pergunta, quais são as características? Basicamente, os institutos privados são mais ágeis. Não tem procurador para atrapalhar. Isso é um problema sério, principalmente nas universidades. Nas outras ICTs públicas que temos, nem tanto. Mas nas universidades é um problema bastante crítico. A gente tem tido muita briga em relação a fazer mudanças nessa cultura de que o procurador devia estar ali para ajudar a instituição e não para impedir que ela faça os avanços. Então, esse é um diferencial muito importante e nós valorizamos muito isso. Para você ter uma ideia, nós temos casos de contrato entre a empresa e a unidade Embrapi que 2, 3 dias. Né? Portanto, nós não fazemos edital de chamada de empresa, não precisa nada disso. A unidade está credenciada por 6 anos, que a gente quer que o projeto que ela propôs, o plano de ação que foi proposto de 6 anos, seja executado em 2 ou 3, porque isso significa que está atraindo as empresas, que é o nosso objetivo. Os projetos são das empresas e, portanto, essas características dos institutos privados são muito importantes no modelo. A gente tenta buscar fazer isso com as instituições, as CTs públicas, as unidades, né, especialmente de universidade. Algumas já venceram essa dificuldade e disputam bastante bem com os institutos privados a questão da agilidade. A outra característica da Embrapi é burocracia zero. É impressionante. O que era burocracia zero? Nós repassamos dinheiro.
Quando a unidade aplica 80% da nossa parte nos projetos com as empresas, que está entrando aí na média hoje com 50%, 49%, 50%, eu libero desse computador que vocês estão vendo aqui. Bom, é por telefone. Então, burocracia zero mesmo. E isso, mas o TCU está gostando do modelo, está perguntando como é que a gente consegue fazer algo sem burocracia. É assim. Tá? Dois diretores têm que assinar o repasse, sou eu e um diretor, os outros 2 diretores, dependendo do valor, e repasso deste computador que está aqui, e por telefone. Por quê? Porque nós estamos acompanhando cada projeto, e não são poucos. Hoje nós estamos com 1.400 projetos, quase 1.000 empresas, né? 1 bilhão e 880 milhões aplicados, 1/3 não reembolsável da Embrapi, 17% a média das ICTs, que não é financeiro, é contrapartida, o que elas são, de equipamento, máquinas, salários, né? Tudo isso computado. E a outra metade das empresas. Sendo que tem setores que as empresas põem 60% a 70%. Mas isso é interessante, porque na medida em que o Brasil não fez a cultura da interação, né, da tríplice hélice, né, governo, empresa e ICT, na medida em que não foi feito isso, deu um espaço importante para os ICTs surgirem, sobretudo os privados. Se a empresa tivesse PID, o CT provavelmente não existiriam, tá certo? Mas hoje mudou. As empresas hoje não querem mais ter centro de PID, elas preferem trabalhar com as startups. Aí, de novo, as ICTs privadas passaram a ter uma relevância impressionante, que o trabalho aí da Deloitte mostra muito claramente. Portanto, nós estamos num momento muito positivo em relação às perspectivas com os institutos privados que compõem os ICTs que fazem a inovação no Brasil. Por isso tudo, né, o modelo que está estabelecido, né, no caso da Embrapi, é de cada vez mais atrair esses institutos privados e os públicos com competência, com vocação e sem ojeriza de trabalhar com a empresa. Portanto, quando a Embrapi faz a chamada para novas unidades, o fator convencimento de trabalhar com a empresa está presente, senão nem adianta candidatar, porque não passa. E isso não se aplica ao caso dos institutos, eles têm que estar na raiz, está no DNA deles, trabalhar com as empresas. De modo que, nesse contexto que eu também endosso aí a palavra do Paulo Alvim, certamente nós vamos ter todos os institutos privados depois com sua unidade Embrapi. Por que isso? Porque, na verdade, a gente previu que nós poderíamos ter, assim que eu assumi a Embrapi, em agosto de 2015, a imprensa perguntou quantos CTs nós podíamos ter. Eu falei 1.000. 1.000? Eram 13 na época. 1.000? Nós temos espaço para ter 1.000 empresas. Não sabemos se temos 5.000 empresas. Hoje eu sei que temos. A renovação do nosso contrato de gestão com o Ministério da Ciência e Tecnologia, MEC, Saúde, e agora vindo uma porção de outros ministérios que vai abrir uma enorme perspectiva, viu, Paulo, para os nossos institutos, os CTs, da BIPT e outras, porque estão entrando vários outros ministérios que perceberam o modelo Embrapi como um modelo interessante para cofinanciar, participar de compartilhar riscos e custos. Vocês sabem, então, melhor que eu, talvez, que a inovação tem risco, né? E, portanto, compartilhar isso é o papel que a Embrapi vem fazendo. Agradeço mais uma vez o convite, parabenizo pela iniciativa. Estamos juntos. Então, faremos muitos avanços aí com o nosso modelo da BIPT, modelo Embrapi. Jorge, muito obrigado.
E parabéns pelo trabalho que a Embrapi está fazendo. Ela realmente é uma referência para outros ministérios. Sucesso, e esperamos que a gente consiga aumentar o número de empresas e o número de ICTs vinculados, né, credenciados pela Estou indo Embrapi. agora para a reunião no Ministério para defender mais dinheiro para a gente poder continuar fazendo esse trabalho. Se precisar de ajuda para bater, pode contar com a gente. Boa reunião lá. Até mais, Fábio. Bem, agora eu gostaria de chamar o Maurício, que é o Helfer, que é da Bini, é diretor de TI da Bini. Meu cara, agora você vai falar do outro lado, agora do lado das empresas, né? Como é que a empresa vê essa relação com os ICTs, com o governo, etc. Como é que a gente trabalha, como é que a gente pode azeitar isso e até incentivar outras empresas, né, a aumentar a sua interação com os ICTs. Bem-vindo aí, obrigado pela colaboração. Eu que agradeço, Paulo, primeiramente aí parabenizá-lo aí pelo evento, pela iniciativa também da BIPT de fazer um estudo dessa magnitude, dessa importância, para demonstrar toda a importância, né, dos institutos para o ecossistema, para a inovação e para a geração de riqueza para o país, né? Parabenizar também ao pessoal da Deloitte, a Márcia, pela apresentação dos dados, e os demais colegas aí, Guimarães, secretário Paulo Alvim, própria Joana do FINEP, Silvio Meira, né, aqui presentes aí nessa rodada de bate-papo. Você trouxe um aspecto importante, Paulo, como nós podemos azeitar ainda mais essas parcerias entre empresa, né, e instituto. Acho que os dados demonstram todo o aspecto de importância de cada real investido num projeto de pesquisa para o país, né? Mas olhando sobre a ótica das empresas também, o quanto que os institutos têm apoiado e tem sido fundamental para o avanço, né, no aspecto tecnológico, de inovação, de novas iniciativas e projetos, como os institutos têm sido parceiros importantes para que as empresas consigam ter o seu desempenho e poder estar aqui no Brasil gerando projetos que têm impacto não somente para o país, mas impactos globais, né? Muito contente também de ver que dentro desses 17 institutos, boa parte, ou praticamente todos, né, institutos aí com parceria com a maioria das empresas hoje de tecnologia do país, né? E um aspecto também que foi colocado recentemente pela Márcia, né, na apresentação, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo uma carência, né, um desafio de profissionais nessa área de tecnologia, né, todo esse aspecto do ecossistema, empresas, os institutos, para alavancar, para aumentar a capacitação dos nossos profissionais, né, tornando o Brasil cada vez um polo importante desse ambiente de tecnologia e inovação, em comparação com outros grandes centros aí que estão espalhados ao redor do mundo. Então a gente vê com muitos bons olhos um instituto, a apresentação desses resultados desse trabalho. Eu acho que vai ser um trabalho que precisa ser cascateado, precisa ser muito bem divulgado. Todos vão recordar que recentemente aí passamos para o desafio da renovação da lei de informática, né? Acho que os institutos também tiveram um papel fundamental para demonstrar a importância dentro do ecossistema, né? Não somente olhar a questão da manufatura, dos empregos gerados no país pela manufatura, mas também e especialmente aí pelo aspecto de empregos gerados na inovação dentro das próprias empresas, mas especialmente dos institutos privados, né, que hoje tem um papel fundamental para o ecossistema e para toda a cadeia, não somente produtiva, mas para todo esse ecossistema que a gente tem de inovação.
E tomara aí, Paulo, e que a gente consiga, com esse estudo, reforçar cada vez mais, como tu falou, essa parceria e demonstrar que o Brasil tem muita capacidade, a gente ainda tem muito para mostrar para o mundo as competências que aqui estão e teoricamente tem tudo para continuar crescendo cada vez mais. Então, parabéns novamente aí por esse estudo de tão tamanha importância. Helf, muito obrigado pelas suas palavras e parabéns pelo trabalho que você tem feito na BINI. É uma satisfação tê-lo aí como parceiro nosso nessas lutas para a gente desenvolver a tecnologia brasileira e a indústria brasileira por tabela. Dois avisos. O primeiro é que quem quiser receber esse material, o material da pesquisa, se inscreva no endereço que está no chat de vocês. Tem um endereço fixado lá, você se inscreva e vocês vão receber por e-mail o material dessa pesquisa. Ou então entre no site da BIP, depois do dia 20, para ter acesso à informação. Outra informação, infelizmente, o professor Silvio Meira, ele ia entrar aqui durante uma conexão, ele está em trânsito, só que o avião atrasou. Onde ele está, o avião que ele está não tem acesso à internet, Wi-Fi ainda, então a secretária dele acabou de me passar a mensagem que ele não vai conseguir entrar a tempo da nossa reunião. Então, essa aí é a nossa apresentação, a gente está aberto a perguntas, se alguém tiver algum questionamento, faça no chat, faça para a gente. E outra, se qualquer pergunta que vocês queiram fazer depois, é comum a gente lembrar de coisas de perguntar depois, por favor, podem me enviar para a imprensa@bipt.org.br, que nós respondemos por e-mail, tá bom? imprensa@bipt.org.br é o endereço que vocês podem mandar suas perguntas, questionamentos. O pessoal da mídia, jornalistas, etc., que gostariam de ter mais informações, de discutir algum aspecto da pesquisa, fique à vontade. Eu acho que precisamos divulgar esses números para todo mundo, para mostrar que os ICTs não são custo, como a gente já concluiu, né? Nós somos investimentos, nós trazemos resultado para o Brasil. Eu costumo dizer que nós somos reconhecidamente as organizações mais desconhecidas, porque nós fazemos serviço para as empresas, que esses serviços transformam em produtos e serviços que elas oferecem para os seus clientes, só que vai com a marca delas, né? Não dizem que fomos nós que fizemos. E muita gente, aliás, boa parte do país, usa produtos e coisas que foram feitas pelos ICTs para as empresas de quem eles compraram aqueles produtos. Ok? Bem, como eu falei, está lá o endereço, quem quiser pode mandar perguntas, acessar os resultados. Eu então vou encaminhar para o encerramento. Gostaria de agradecer a todos. Márcia, parabéns pelo trabalho que a tua equipe aí da Deloitte desenvolveu. Parabéns pela tua apresentação também primorosa e rápida, concisa. Vai dar muita dúvida aí no mercado, mas isso é o que nós queremos, né? Então, se você quiser fazer umas últimas palavras, se despedir de nós aqui, fique à vontade. Lógico. Tá, antes de mais nada, muito obrigada. Para mim foi um privilégio, né, de ter conduzido esse trabalho aí junto com você, junto com a BIPT. Parabenizar também a iniciativa, a organização desse evento. Estamos à disposição aí a todos para que possamos esclarecer eventuais dúvidas. E eu queria encerrar o painel com 3 mensagens. A primeira mensagem seria para as empresas, né? Eu estou mais do lado das empresas, enfim, tá? Realmente aqui reiterando as palavras da Joana e do Maurício, da importância das empresas se envolverem e considerarem as ICTs em seus projetos. Nós mesmos da Deloitte envolvemos as ICT em vários projetos. Eles trazem uma contribuição, uma inovação, uma capacitação diferente do que tem na dinâmica das empresas que estão olhando ali o curto prazo, as necessidades de curto prazo. Então, esta associação e este envolvimento é muito benéfica, né? Então, não é somente aquilo que eu expliquei tudo, é muito mais o impacto na sociedade, mas nas empresas individualmente também o impacto é muito bom. A segunda mensagem que eu gostaria de falar seriam dos profissionais que trabalham nos institutos de pesquisa, né? Então, realmente parabenizar todos que trabalham nos institutos de pesquisa. Vocês fazem um papel fundamental dentro da sociedade. Sob o ponto de vista de carreira,
eu acredito que cada vez mais o Brasil vai poder valorizar o trabalho dos profissionais que trabalham dentro dos institutos de pesquisa. A gente sabe da grande dificuldade das universidades, do próprio instituto de pesquisa, das universidades poderem direcionar esses recursos para o instituto de pesquisa, enfim, tá? Cada vez mais a economia digital, ele vai propiciar esse, eu diria, esse cenário que é muito importante para os profissionais se valorizarem dentro dos institutos de pesquisa, principalmente aqueles profissionais que gostam muito do lado da pesquisa, gostam muito do lado da criação, gostam muito do lado maker, gostam muito da inovação. Então, realmente, falar para esses profissionais que estão aí trabalhando junto com vocês, que eles estão no local mais cool do momento, né? E o terceiro, a mensagem que eu gostaria de passar seriam para as mulheres que estão ligadas às tecnologias, né, a ciência e a tecnologia, os STEMs. A gente vê que não tem muitas mulheres, você vê aqui mesmo, temos aqui a Joana junto comigo aqui nesse painel, mas gostaria mesmo de também passar a mensagem para as mulheres que estão atuando na área de tecnologia, para que elas possam lutar ainda e continuando lutando na área de tecnologia. Na área digital, a gente tem uma ambiguidade, né, de a gente conseguir trabalhar tanto no individual quanto no coletivo, tanto na arte quanto na ciência, isso muito é peculiar da própria mulher, então gostaria de incentivar muito as mulheres que estejam ligadas na área de tecnologia e inovação. Então, gostaria de encerrar a minha participação com essas palavras e agradecer novamente o convite para participar desse evento. Muito obrigada, Paulo. Só uma informação também, como vocês ouviram nas palavras do Paulo Alvim e do Jorge Guimarães, ambos tiveram que sair para fazer uma reunião, para disputar mais recursos para a ciência e tecnologia, mas deixar aqui o agradecimento, o cumprimento, um abraço a todos que estão participando. Nós temos aqui duas perguntas, eu vou tomar a liberdade de respondê-la. A primeira da Mônica Ehring, como as empresas que investem no portfólio em IoT, com as aceleradoras, podem trabalhar com os ICTs. Olha, os ICTs podem oferecer, tanto para as empresas quanto para as aceleradoras, uma grande quantidade de serviços. Por exemplo, pode fazer o que eu chamo de due diligence tecnológico, ou seja, verificar se aquela tecnologia, se a startup ou a empresa detém de fato aquela tecnologia, se não há problema de viés, se a equipe está qualificada para dar continuidade ao projeto e coisas desse tipo. Pode fazer serviços de ensaios, pode desenvolver produtos para a startup ou para a empresa que está sendo acelerada. Então, nós temos aí um grande conjunto, é só procurar o ICT mais próximo, que tenha a vocação ou tenha a expertise que você precisa, e procurá-los e conversar. Os ICTs nasceram fazendo coisa que ninguém fazia. E esse é, talvez, a grande característica dos institutos de ciência e tecnologia brasileiros. Nós não fazemos só aquilo que nós já temos competência, a gente se arrisca a criar competências fazendo coisas novas. Então, é só procurar o ICT que você tem afinidade, ou que seja da área que você precise, ou próximo, e ele vai te encaminhar. Qualquer dúvida, a BIPT está à disposição para te orientar nesse sentido. Pode nos procurar, aí o endereço você já viu, vai entrar no nosso site e você vai ter o nosso endereço. Depois, outra pergunta, que é do Claudinei Santos: como os ICT se posicionam em relação aos benefícios do 5G para desenvolvimento de ciência e tecnologia? Olha, Claudinei, 5G não é o 4G melhorado, acho que todo mundo já tem falado isso, né? 5G é um novo paradigma de comunicação que vai viabilizar serviços que até agora eram impensáveis, como, por exemplo, para mim, o mais crítico deles, o mais interessante, é telecirurgia. Imagina um médico operando em São Paulo, operando um paciente em Rondônia, né? Através de ligação robótica, ele opera equipamentos lá em Rondônia. Não dá para fazer isso com uma rede 4G como nós temos hoje, que eventualmente fica lenta, cai, etc. Você precisa de baixa latência, alta velocidade, etc., que a 5G promete. Ora, então, 5G vai permitir conexão de carros, né, para mobilidade urbana, os equipamentos de agropecuária, né, os veículos de agropecuária, vai permitir comunicações mais eficientes, maior volume de dados que a gente vai poder transitar. Tudo isso ajuda o desenvolvimento científico e principalmente o desenvolvimento tecnológico, que é aquele que coloca produto no mercado. Os ICTs a BIPT está ajudando, nós estamos trabalhando juntos com vários ICTs para criar o que nós chamamos de rede Open RAN, que é uma rede de ICTs capazes de atuar no desenvolvimento de componentes da rede de 5G,
de toda a rede, né, de toda a infraestrutura de telecomunicações de quinta geração, que é muita coisa para o software, muita coisa em componentes programáveis, etc. Nós estamos formando um grupo de CTs para trabalhar nessa linha, ou seja, ajudar no desenvolvimento tecnológico brasileiro na tecnologia de 5G. Então, bem, com essas perguntas, agora eu gostaria de passar então a palavra para a Joana. Joana, muito obrigado pela tua contribuição. Aliás, você e a Márcia vieram embelezar o nosso painel, né? Tem muito homem nisso aqui, então, muito obrigado pela tua contribuição. Eu gostaria de dar um espaço para você deixar suas palavras despedidas. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade. Eu queria, nesse momento aqui final, me colocar à disposição de todos os ICTs para a gente conversar sobre essas oportunidades que eu trouxe de apoio, incentivando a integração entre os ICTs e as empresas. Muitas vezes a gente pensa sempre só nas linhas tradicionais, não reembolsáveis, operadas por meio dos editais de apoio direto aos ICTs, mas existe todo esse outro universo de oportunidades que eu entendo que faz muito sentido os ICTs conhecerem, para toda vez que forem procurados por uma empresa, conseguirem apresentar essas possibilidades. Eu acho que isso ajuda muitas vezes a contratar projetos maiores, às vezes as empresas se sentem incentivadas a fazer investimentos maiores, ou eventualmente, assim, fechar um projeto que talvez não fechasse se não tivesse essas condições. Então, acho que vale a pena, estou à disposição para fazer reuniões individuais, conversas, telefone, tudo. Podem pegar meu contato e a gente explica isso tudo nos detalhes. Eu acho que é muito legal a gente fechar essa parceria nessa divulgação para fazer isso tudo acontecer, tá? Então, realmente, o recado é me colocar à disposição para a gente incentivar e isso tudo aconteça. E falando assim, no departamento que eu gerencio particularmente, são, eu acho que os principais temas que a gente tratou aqui, né? TICs, telecom, microeletrônica, energias renováveis, mas a FINEP tem muitas outras áreas e, conforme for o caso, eu coloco em contato com as outras unidades. A gente está sempre à disposição. Obrigado, Joana. Parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido na FINEP e um abraço a toda a equipe da FINEP que tem ajudado bastante os nossos ICTs e as indústrias. Muito obrigado. E agora, o Helfer, a bola está contigo. Muito obrigado aí pela participação. Dê um abraço ao Barbato. Eu sei que ele estava com um compromisso hoje, não poderia estar aqui com a gente. E parabéns pelo trabalho que a Bini tem feito. Deixar você com as tuas palavras de despedida, por favor. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço aí como representante aqui da Bini, né? O Humberto realmente não pôde participar. Tenho que só agradecer aí a oportunidade de estar presente, de estar acompanhando esse importante evento aí de apresentação dos resultados da pesquisa. Como falei anteriormente, acho que nós temos uma grande oportunidade como país ainda de aumentarmos cada vez mais os investimentos em pesquisa, em inovação, né? Acho que está muito claro hoje em dia que não é custo para as empresas, e sim é uma grande oportunidade que as empresas cada vez mais investam em inovação para a melhoria dos seus desempenhos, dos seus produtos e eficiência. A Márcia trouxe um aspecto importante que eu acho que também está vinculado aí com todo esse ecossistema, as oportunidades que nós temos hoje de trazer mais diversidade para o setor, né? Temos aí a Márcia, a Joana hoje, mas acho que temos uma oportunidade muito grande de termos uma maior diversidade aí também nesse ecossistema de inovação, né? E com certeza contribuindo também nesse contexto para o país. E aí, por fim, parabenizar novamente a Deloitte pela excelente apresentação aí da Márcia, e para você aí, Paulo, e toda a entidade pela iniciativa e que tenhamos aí esse cascateamento ocorrendo dentro das empresas, dentro dos órgãos, demonstrando realmente os resultados dos institutos, o quanto de contribuição que ele traz para a sociedade, para o país e para as empresas. Muito obrigado. Muito obrigado. E com as tuas palavras, eu gostaria também de me despedindo, agradecer a todos, parabenizar a Deloitte pelo trabalho, a equipe, parabenizar os ICTs que participaram.
foram corajosos, a gente sabe o quanto é difícil a gente tirar informação de CT, né? As informações são cobertas por acordos de sigilo com as empresas, então é um trabalho monstruoso que a Deloitte conseguiu fazer com muita proficiência, com muita qualidade. Então eu gostaria de agradecer a todos. De novo, colocamos a BIPT à disposição, entre lá na nossa página para ter acesso à informação. Perguntas de interesse, tem aí o nosso endereço do setor de comunicações, imprensa@bipt.org.br. Estaremos à disposição de vocês para tirar dúvidas. O trabalho vai ser divulgado a partir do dia 20 no nosso site, mas quem se inscrever, naquela ficha de inscrição, recebe por e-mail até antes disso. Tá bom? Então eu agradeço a todos, agradeço a plateia, a todo mundo que está assistindo esse trabalho, esse evento. Agradeço aí Paulo Alvim, agradeço Jorge Guimarães, Joana, Márcia, Kelfler, o Silvio Meira infelizmente não pôde aparecer, mas eu agradeço a todos a colaboração, o tempo que puderam dedicar com a gente. Então, muito obrigado, um bom final de tarde para todos e vamos em frente que os ICTs vão fazer acontecer ainda muito mais. Um abraço a todos.